Isso. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje como cadastrar, que é um problema que a maioria das pessoas tem. Então, eu vou dar algumas dicas de uma aula que eu já tinha dado sobre como cadastrar, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Vamos fechar aqui. Como fechar, na verdade, mais cadastros. Hum. Pronto. Então, nós temos que ser uma fábrica, então, de fazer elites, né? Elites precisa ter várias pessoas. Ué, acho que caiu. Deixa eu habilitar a sala para entrar. Oi. Então, como fechar mais cadastros? Que é um problema que muita gente tem e nós precisamos estar renovando o nosso repertório de como cadastrar. Então, aqui vai algumas dicas, tá bom? Então, vamos lá. Como melhorar nossa performance? Abordar mais pessoas? Importante melhorar como eu falo e melhorar o que fala, né? Então, o que fala e como falar. Muitas vezes a gente tem a tendência de querer, nossa, falar tudo porque a gente gosta muito e aí a gente quer falar muito, 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 mas não. É importante a gente saber o que falar e como falar, né? Então, muitas vezes, no começo, é importante a gente até treinar. Põe o nosso videozinho ali e filma a gente mesmo, como se a gente estivesse falando para uma amiga. E aí você escuta e vê como você está falando. Veja se o que você está falando te convence, né? Te dá assim, não é? Você não tem que convencer, mas se você consegue falar assim com propriedade. Não precisa falar termos chiques, não precisa falar muita coisa porque cansam as pessoas. É falar o que você sente sobre esse óleo, sobre o uso dos óleos. Então, como será que eu falo de cada produto? Muito importante a gente estar falando e estar observando a pessoa, né? Porque muitos não sabem de que produto falar. Então, às vezes, a gente tem que falar de uma forma geral. Olha, eu uso óleos para dormir, para ansiedade, para me acalmar. Passei até um óleo para uma amiga, muito bom, porque ela teve uma queimadura na mão, e passei a lavanda para ela também. Ela também tem filhos, e eu passei uns olhinhos para poder ajudar na hora do sono dos filhos, enfim, você vai falando de uma forma mais generalizada, e aí você fala, nossa, mas você precisa experimentar. E aí você dá uma amostrinha para a pessoa. A pessoa, no meio do caminho que você vai falando, ela também vai se colocar de algum óleo ou de algum problema que ela teve. Ou se ela disser, já me falaram desse óleo, e você usou? E como que foi? Eu acabei não usando. Por um acaso você consegue comprar mais barato direto da Doterra ou não? Não, não lembro como, acho que foi minha amiga que me deu, tal. E aí você tem que entrar rápido, né? Para pegar essa pessoa e poder abordá-la de uma forma mais completa no que ela precisa, né? Então, como que você pode apresentar o produto para o cliente? Então, primeiro de tudo, você tem que acreditar no produto que você vai apresentar. Então, você não pode falar de um óleo, olha, parece que o da Adapt é muito bom, porque ele é para isso, isso e isso. Mas quando você fala, nossa, outro dia eu fui falar em público, eu estava morrendo de medo. Eu usei o Adapt o dia inteiro e na hora da apresentação eu passei o Adaptive, eu cheirei o Adaptive, isso me ajudou muito. É um óleo que os cientistas desenvolveram para baixar a ansiedade e o estresse. Nossa, é excelente, todo mundo deveria usar.
aí a pessoa pode se interessar. E se você tiver esse óleo, você já passa. Agora, não vai falar do Adaptive se você não tiver ele ali na bolsa ou se você não tiver a oportunidade de entregar logo para essa pessoa, né? Conheça o seu público. Então, se você vai falar para pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, você aprofunda um pouco mais. Se você vai falar para pessoas que não conhecem nada, então seja um pouco mais superficial, mas vá na sua paixão, né? Saber ouvir o cliente. Então, saber ouvir, se você falou do sono, ela falou do marido que ronca, você pode dar uma amostrinha de um blendzinho para ronco, por exemplo. Olha, muita gente tem problema de ronco. Ou é meu marido que ronca, ou é ela que ronca. Então, isso ajuda bastante. Tem alguns temas, pessoal, que é bem mais fácil. Então, se a gente consegue abordar esses temas mais fáceis, né, de boa, né? Então, saber ouvir o cliente. Faça demonstrações e ofereça amostras. Essa é a coisa mais importante. Mostre depoimentos de outros clientes. Então, por exemplo, hoje eu vou mostrar vou mandar hoje no grupo para vocês um depoimento. Semana passada eu coloquei um depoimento que a Fati me mandou de uma pessoa, de um rapaz que usava os olhos, não teve problema para dor, tal, 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 e usava. Esses depoimentos são muito fortes, então na hora a pessoa não vai assistir. Mas se você falou para ela, por exemplo, do Deep Blue, você fala, vou te mandar um vídeo que mostra, que fala de um rapaz que dando depoimento sobre o Deep Blue. Aí eu vou mandar um vídeo para vocês que fala sobre uma mãe que a filhinha dela foi diagnosticada como autista entre tem uns dois problemas. Um dos problemas era autismo. E ela então, o Júlio pediu para ela gravar um vídeo contando como tinha sido essa experiência dela. E ela já usa há alguns anos, acho que há uns 2 anos. E ela está maravilhada com o progresso da filha. Então, esses depoimentos, guardem, quando vocês receberem, guardem ele num lugar no seu celular que você possa saltar com ele sempre, fácil, porque são depoimentos que reforçam o que você já falou, né? Sinta o time do cliente. A pessoa ali está podendo te ouvir ou você está obstruindo o tempo dela? Tipo assim, ela está na fila, a fila já andou e você continua falando, você se torna inconveniente. Mas, se você quer continuar, você pega o telefone dela, dá uma ligada. Ela está com um problema gravíssimo, sei lá, o pai está internado, ela está muito mal, ela não quer saber de nada disso. Veja o time dela, ofereça alguma coisa, não fale de negócio, de nada, ofereça alguma coisa para ela naquele momento. Então, sentir a situação, o que a pessoa precisa, é muito importante, tá bom? O que que é timing, né? É a arte de fazer determinada coisa no momento mais oportuno, tá bom? Aprenda com cada experiência. Então, tem gente que fala assim para mim, eu não consigo, eu faço reunião e não vira nada. Quantas reuniões você precisa fazer para ficar bom nesse negócio? Um monte. E as primeiras vão ser boas? Não. O que que a gente chama de reunião? Qualquer pessoa que você aborda consegue falar um pouquinho mais sobre, olha, uma reunião que você fez, uma aula que você deu. As primeiras a gente não acerta todas as bolas na cesta. Teve muita gente que eu perdi no começo, porque eu ia com muita sede ao pote, ou eu era muito superficial. Eu não tinha um ponto para chegar. Então eu falava muito superficial, depois lá na frente eu descobria que essa pessoa acabava sendo cadastrada por outra que foi mais incisiva que eu. Ou eu falava demais e essa pessoa falava: Nossa, ela está me vendendo esse negócio. Passava como vendedora. E a gente não é vendedor de óleo. A gente compartilha saúde, ensina as pessoas a terem mais saúde. Então, demorou. Mas eu não podia ficar esperando ganhar experiência na minha casa. Eu tinha que ir à luta. E aí eu fui, né? Quanto custa? Se você tem uma renda baixa e os olhos para você são muito caros e você compra assim chorando, você não vai conseguir passar para a pessoa com tranquilidade o preço.
Agora, os olhos, eles são baratinhos? Depende do referencial. Você está se comparando a quê? A uma Neosaldina? Você está comparando a um Tilenol? Mesmo assim, ele é mais em conta. Você precisa fazer o cálculo e você vai ver que ele é mais em conta. Eu desafio todos os consultores a fazerem isso. Vai para a farmácia, pega lá anti-inflamatório, preço de um antibiótico, de um analgésico, um preço de um relaxante muscular, pega o preço. Aí vocês pegam da Doterra, o óleo. Quantas gotas tem num vidrinho? Tem lá, tem tudo isso na internet, tem tudo isso. Quantas gotas tem num vidrinho? Se ela usar 2 gotinhas 3 vezes ao dia, são tantas gotas em um mês, vai dar tanto, ela teria gasto tanto. E aí vocês vão ver que não é mais caro. O problema é que a pessoa, quando vê, nossa, um olhinho é cultural. Um olhinho, só isso, tudo isso depende do referencial, né? Então, se você fala para mim que esse óleo vai me ajudar para dor, nossa, não tem valor. Para mim, não tem valor, é muito grande, né? Não tem um valor específico, né? Então, se o valor te incomodar, vai incomodar o outro. E aí você fica constrangido de falar. Então, tem que pôr na cabeça que não são óleos caros e absurdos. Fala, não, de jeito nenhum. Pode usar que você vai ver. É muito bom. Eu atravesso esse problema até com os meus filhos, às vezes. Então, outro dia eu estava ajudando a minha filha a fazer o pedido dela. Ela falou assim: ai, não vou pegar esse, é muito caro. Eu falei: caro? Como assim? É para melhorar a qualidade de vida dos filhos, isso não é caro. É para evitar de ficarem doentes e lá na frente ter um outro problema. Então, na verdade, é a forma como a gente fala. Aí eu falei mais um monte de coisa para ela, ela falou assim: ai, não, tá certo, verdade, 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 melhor. Então, às vezes, a gente deixar de fazer alguma coisa para poder comprar o óleo vale muito a pena, né? A gente sabe que nem todo mundo tem essa como é que eu poderia dizer, essa coisa de não ter problema de dinheiro, né? Tem outros problemas essas pessoas, mas algumas não têm problema de dinheiro, né? Em um encontro com 10 pessoas, você normalmente vai cadastrar um cara bambambam da Doterra. Então, vai lá um Aparício, vai lá. Eu consigo também cadastrar mais pessoas. Vai lá uma Beck, ela vai numa classe que você monta, chega lá, ela consegue, depois que ela faz a palestra, depois que ela fala, ela consegue que 90% se cadastre, né? Como que essa pessoa faz isso? Você fica, oh. Se eu tivesse falado sozinho, não teria conseguido isso. Mas é porque a pessoa já fez isso muitas vezes. Quantas classes essa pessoa já fez? Quantas pessoas ela já ensinou? E há quanto tempo ela usa esses óleos e ela tem, assim, uma bagagem enorme? É simples. Quanto mais classes eu faço, quanto mais pessoas eu ensino, quanto mais contatos eu faço, mais pessoas eu vou ter. Mas não é mais na quantidade, assim, eu não vou conseguir 90%, vamos supor. Mas se eu, Tatiana, preciso falar com 10 pessoas para cadastrar 5, e você precisa talvez falar com 10, você está começando agora, talvez você precise falar com 10, 15 para conseguir cadastrar uma hora esse número vai cair. Uma hora você vai precisar falar com 5 para cadastrar um. Percebe? Mas isso depende da quantidade de vezes que você já fez isso. Então, quanto mais você fizer agora, melhor, mais rápido você vai chegar naquele ponto que você fala em todos os lugares, fala em tudo, que isso brota dentro de você com uma rapidez ímpar. No começo isso irritava um pouco meus filhos, porque eles falavam assim: escuta, qualquer assunto, você está falando com a faxineira, você vai falar do óleo dali a pouco. Quando você está falando com o médico, você vai citar o óleo. Quando você está falando com as amigas, você cita óleo. Quando você está com só crianças, você cita óleo. É o tempo todo, né? No começo eles ficavam, ai, minha nossa! Hoje eles agradecem, mas no começo era difícil, eles achavam que a gente era os loucos dos olhos.
né? Mas aí eles perceberam que não, que isso aí é uma forma de ajudar as pessoas a melhorarem, a terem qualidade de vida. Então, eu preciso fazer no início 5 vezes mais. Quem está começando como consultor, ou quem ainda está num ranking mais abaixo, não tem problema, vai chegar aqui também. Mas só que tem que fazer 5 vezes mais, né? Tem que percorrer mais para poder chegar naquele ponto. Mas o bom de tudo isso, o que que é? Quando eu comecei aqui, lá aí no Brasil, não tinha nem os manuais, não tinha ninguém para ensinar a gente. Então, quem começou, começou na raça, sozinhos. Aí um aprendia aqui, o Aparício aprendia aqui, eu aprendi ali, a gente trocava figurinha. Olha, você tenta fazer isso, eu fiz, deu certo. Ó, você tenta fazer aquilo que deu certo. Aí, aos poucos, com o tempo, a doTERRA foi traduzindo esse material para nós. Ou também a gente foi conseguindo. O Aparício traduziu muita coisa, ele e a Letícia, para poderem ajudar a gente, mas era tudo traduzido assim, a gente só tinha os manuais em inglês, né? E outra coisa, a realidade do Brasil é diferente da realidade dos Estados Unidos. Agora a doTERRA tem destreza para lidar com o povo no Brasil, mas até então não tinha. Não tinha boleto, não se dividia nada. O único lugar no mundo que trabalha com boleto e com parcela é o Brasil. Então a doTERRA levou um tempo para entender como funciona o povo brasileiro. Então a gente penou bastante. A gente precisou cadastrar muita gente para conseguir falar para muita gente para poder cadastrar um pouco, né? Mas não podia desistir. Era a nossa meta, é a nossa meta hoje, né? Então, mas hoje eu consigo falar com mais facilidade. Hoje isso está dentro de mim, brota, né? Mas não começou assim, tá bom? Os resultados. Claro que se eu preciso fazer 5 vezes mais, eu me desgasto mais. Eu vou gastar mais tempo. Não tem jeito. Porém, eu vou aprender mais e vou ficar cada vez melhor. Não dá para começar falando com um e já cadastrar esse um, e esse um já começar até a fazer negócio. Seria perfeito, mas não é assim. Quantas vezes eu tive que montar uma perna e essa perna quebrou no meio do caminho, tive que trocar de pessoas ali. Já estava montada a minha perna, já estava tranquilo, já estava indo super bem e quebrou. Aí outra perna estava indo bem, mas aí começou a fazer um monte de buracos. E a gente tem que ir cadastrando e fechando os buracos. Aí você acha que fechou, mês que vem abriu de novo. Mas em compensação, em outro quesito, está crescendo. Então, arrumar pessoas que façam o negócio é um pouquinho mais difícil. Mas o nosso objetivo de tudo é pegar o que a gente tem e transformar eles em elite. E os outros são OVs, são pessoas que compram, que usam e que estão abençoando a vida de outros. Uma coisa que funciona bastante é você perguntar para quem você já cadastrou. Você tem uma amiga, uma irmã, um parente? Olha, você vai me ajudar muito se você me apresentar. Quando essa pessoa sabe que esse é seu negócio, que você depende disso hoje, elas te ajudam muito mais, tá bom? O que que eu ganho com isso? Fazendo tantas classes, apresentando para tanta gente, eu ganho experiência e melhoro meu performance. Eu só consigo melhorar meu performance quando eu treino. Então, eu assisti um vídeo outro dia dele falando, né? Os campeões, às 4 da manhã, já estão correndo, já estão fazendo seus exercícios, porque eles querem chegar a ser top de linha. Então, eles têm que estar já fazendo exercício quando a maioria ainda está dormindo. E na doTERRA não é diferente. Enquanto todo mundo está lá assistindo Netflix, você está captando pessoas, olhando a sua agenda, vendo se você já entregou a linha, se você não entregou. Custo-benefício é difícil. Ixi, minha bateria. É difícil, mas a gente consegue, tá bom? Não pode amolecer. Ah, eu já falei tanto e ninguém, não sei o que que eu falo. Falo tudo errado, porque ninguém cadastra comigo.
Ou cadastra, compra a primeira vez, depois nunca mais compra. Tudo bem. Ninguém ganha, ninguém perde. São experiências e aprendizagem, tá bom? Só um minutinho, pegar minha bateria. Então, é muito importante a forma como a gente olha isso. Não pode olhar falando, nossa, eu não consigo, eu faço outras coisas, mas nisso eu não sou bom. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos, mas a gente aproveita tudo de todo mundo, tá bom? Então, não importa, mesmo quem não tem facilidade, uma hora vai conseguir um pouco melhor e depois um pouco melhor, tá bom? Importante, trabalhar para melhorar suas habilidades. Como? Então, vai algumas dicas. Leia livros. Escute livros se você não tem tempo. Compre e-books que você possa ir escutando. Assista vídeos. Tem muita gente na internet ensinando como falar, como abordar. Mas tem muito, gente. Se você entrar numa universidade Gotas da Terra, lá já tem muitos treinamentos. Que a Letícia coloca lá, treinamentos ótimos. Então, tem que trabalhar essa habilidade. Deixar como é que tá para ver como é que fica, a gente chama em psicologia de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Aí é aquela pessoa que está sempre reclamando. Eu não consigo, é muito difícil. Ah, eu já tentei. Aí às vezes eu vou fazer uma mentoria, eu dou uma dica, ah, já fiz isso. Aí você dá outra dica, ah, já fiz. Ah, já fiz tudo isso. Aí eu falo, faz de novo. Porque se você fez uma vez, saiu de um jeito. Quando você fizer a segunda, sai de outro jeito. Faça de novo. E de novo. E você vai ficando cada vez melhor. É repetição. Tá bom? Duplicação é o segredo. Os eventos têm que ser simples. Do terra é copia e cola, copia e cola, copia e cola, que dá certo. São coisas simples. Que é evento? O que é um evento simples? Você convidar duas amigas para tomar um café, comer um pão de queijo, vai lá na Ligaban, quem é de São Carlos, né? Você consegue atingir mais pessoas quando você faz coisas simples, práticas e, né? Passa no trabalho, na saída do seu trabalho, você passa, por exemplo, sempre na frente da casa de uma amiga, ou se você der uma desviadinha, você passa na frente, passa lá e fala, eu estava pensando em você, amiga. Vou deixar aqui esse olhinho para você pôr no difusor. Ou eu vou te emprestar esse difusor por uma semana. Você manda uma mensagem para ela e fala: Olha, eu estou usando uma coisa para mim, é fantástico. Você não quer experimentar? Aí você vai lá e aí você fala para ela: Eu posso deixar um difusor aí por uma semana, você experimenta. Mas eu quero que você observe como você fica, como ficam as pessoas da família, né? E aí você deixa lá uma semana. Depois de uma semana você passa. Não depois de uma semana, mas no meio daquela semana que você deixou, você já liga e pergunta: E aí, amiga, o que que você está achando? Ah, é tão calmante. Pois primeiro você tem que ter contado para ela como você fica com o difusor ligado enquanto você está trabalhando. Aí ela vai se querer saber. Aí você empresta o difusor por uma semana. E aí depois você pergunta no meio da semana. E quando estiver terminando, você diz, amiga, você não quer experimentar? Você não quer ter esse benefício também? E aí você entra, tá certo? Importante pensar nos dias do mês também. Você falar para uma amiga isso no dia 28, ninguém tem dinheiro no dia 28, né? Mas você tem que ir plantando, não pode plantar só no começo do mês. Porque aí ela vai falar, ai, nossa, agora eu não tenho. Não, a gente faz assim. A gente já compra e o seu boleto, então, chega para o dia tal e aí você consegue pagar o seu pagamento, né? Muito cuidado com a palavra cadastrar, ela espanta. Eu não uso mais a palavra cadastrar, tá bom? Então, cuidado. Tem muita gente que pode dar dicas sobre isso. Então, ó, eventos simples e pequenos, você consegue atingir mais pessoas, falar mais desinibidamente e treina mais pessoas. Quando você vai para um evento grande, no começo, eu fiz muitos eventos grandes, quando eu fazia o Clube Diamond também. Eu fazia eventos bem grandes. Fui para Cuiabá, fui para Curitiba, fui para Brasília, Goiânia, para muitos lugares.
A hora que chegava lá, eles tinham, era um auditório lá com 100 pessoas. A palestra sempre era boa, mas era difícil abordar todas essas pessoas. Então, na hora de ir embora, todo mundo achava lindo, maravilhoso, e ia embora e você não conseguia fazer nada. Então, os eventos, quando são pequenos, 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, e aí você tem mais pessoas para te ajudar ali, são eventos mais eficientes do que eventos muito grandes. Eu, às vezes, alugava uma sala no hotel. Eu alugava uma sala lá no Ibis, em São Carlos, perto do shopping, e uma vez cada 2, 3 meses eu fazia um evento maior ali. Mas depois a gente descobriu que era um gasto desnecessário, que era muito melhor fazer, por exemplo, toda semana num lugar, chamar sempre todo mundo para aquele lugar. Uma vez ia 10, uma vez ia 20, uma vez ia 30. Às vezes não eram os mesmos 10, eram outros 10, e assim foi indo, e a gente foi crescendo assim, tá bom? Então, treinar é preciso. Hoje você pode não ser muito bom, mas você vai ficando cada vez melhor. A Doterra nos ajuda muito. A Doterra é nossa empresa, a gente tem que olhar ela como a nossa empresa. Ela dá pontos para você tirarem óleos de graça para poder trabalhar. Não é para você usar esses óleos. Os óleos que você tirem com pontos é para você trabalhar. Ela dá bônus de início rápido. Então, é um dinheiro que você ganha nos 2 primeiros meses para você poder investir nas pessoas que você cadastrou. Ela te treina, né? Então, ela dá os treinamentos, ela tem os manuais. Você vai lá no Empower Success e você vai ter um monte de manuais que a gente chama de nossos funcionários. Muito importante dominar esses manuais. Mesmo quem já está há um tempo na Doterra, eu desafio a ler todos de novo e assistir todos os treinamentos que a gente deu de novo, tá bom? Tem o clube de vantagens, você entende sobre o clube de vantagens? Você sabe como que é? Olha, não existia nada disso, a gente tinha que cadastrar com 120 PVs. E a gente cadastrava tudo com 120 PVs. Era incrível. Nem hoje eu consigo cadastrar tanta gente com 120 PVs como eu conseguia antes. Por quê? Porque agora tem a possibilidade de cadastrar com menos, a gente acaba amolecendo e vai cadastrando com menos. Só que você cadastra com menos, tem que cadastrar muito mais, né? Para poder dar os seus pontos, as suas metas. O Força 10. O Força 10 veio para ajudar aqueles consultores que estão começando. Isso é fantástico. Se você não sabe o que é o Clube de Vantagens, não sabe o que é o Força 10, tem que entrar lá, tem que olhar, porque isso aí ajuda muito. A Doterra faz propaganda para nós. A Doterra é uma empresa que ela mesma já faz as nossas propagandas. Isso é fantástico, né? Ela faz os eventos grandes, tem o leadership, que é para liderança, já junta, já começa a juntar um pouquinho por mês, para vocês todos poderem ir no leadership em novembro do ano que vem, você não pode faltar. Veja bem, se você é um consultor, faltar na convenção e faltar no leadership é atirar no pé. Então, é importante ir nesses eventos, tá bom? Tem as convenções e também tem o material que a Doterra fornece. Muito material, né? Então, seu upline, quer dizer, quem está em cima de você, é sua família. Então, vocês podem fazer, você, quem está em cima de você, você e outras pessoas do seu upline podem fazer folhetos juntos, podem comprar caixas de difusores, né? E agora a gente usa mais os difusores da Doterra, mas vocês podem comprar, né? Cada um os seus difusores e ter lá pelo menos 2, 3 difusor para poder já, a pessoa comprou, já dá. Uma dica que eu dou. Eu sempre tinha 1 ou 2 kits, tinha 2 kits naquela época, kit família e kit Brasil. Agora acho que é só o kit Brasil, né? Então, o kit Brasil, eu sempre tinha, porque quando eu cadastrava alguém, eu já queria entregar o kit na hora para ela. E aí, quando chegava o kit, ela me devolvia. Gente, isso tem um super sucesso. Então, se você tem, vai lá, compra um kit, um livro, um difusor, 2 vidrinhos de rolon de 5, 2 de 10, 2 pequenininho. E tenha esse material para você trabalhar.
Não dá para trabalhar sem tudo isso, porque fica muito mais demorado. As pessoas perdem o pique, tá bom? Façam treinamentos, participem dos treinamentos. Olha, eu não faço outra coisa hoje senão treinar, e falar, e ensinar. Mas eu sabe o que eu percebo? Às vezes as pessoas da minha equipe nem valorizam tanto, porque acho que tem a gente muito fácil, né? As outras equipes me chamam o Júlio, e a gente está fazendo palestra aí para meio mundo, ensinando meio mundo, né? E para nós, a gente tem toda semana. Tragam os seus cadastrados nas reuniões. Se não puder trazer na minha, não tem problema. Leva na da Letícia, tem a aula da Silvia, tem a aula da Fati. Vocês que dão aula, entrem lá naquele grupo agenda. Então, por exemplo, vamos supor, aula da Fati toda segunda-feira. Fati, entra lá no grupo agenda e você já fala no grupo agenda sobre a sua aula toda segunda-feira. Você mesmo. A aula da Silvia, a Silvia já entra no grupo agenda logo cedinho, acho que a aula de vocês é na quarta-feira, se não me engano, ou quinta, já coloca lá. Porque eu tentei fazer isso, mas eu não dou conta de fazer tudo. Então, vai lá e coloca pelo menos a sua reunião no grupo agenda, porque aí outras pessoas vão estar vendo. E quanto mais pessoas você tiver na sua sala, melhor, mais perguntas você vai ter e mais destreza você vai ter para falar também, tá bom? Então, usem o grupo agenda para pôr propaganda de coisas que vocês querem convidar as equipes, tá bom? É bem importante. Ah, a Doterra nos escuta, a Doterra nos auxilia. A gente tem gerentes, eu sei que todos vocês não têm gerentes, e isso é normal, porque vocês não estão, nem todos aqui são Gold, mas eu tenho gerentes, então, vocês tiverem perguntas, vocês tiverem coisas específicas, e precisar que eu busque os meus gerentes, é só falar e eu mando mensagem para eles, e eles são ótimos, pois eu não passei ainda nada aqui para a Inglaterra, porque a Doterra no Brasil é mãe Doterra. Os gerentes no Brasil são papai e mamãe. Pegam a gente no colo, são ótimos, tá bom? Mas aqui eles têm um espírito um pouco diferente. A gente, como brasileiro, a gente é mais assim de mimar mesmo, de fazer e tal, tá bom? Então, Doterra é copia e cola. Nós temos 10 funcionários. Eu vou entrar lá e vou mostrar, antes de terminar essa aula, aonde que a gente tem os nossos funcionários, tá bom? Então, todo mundo precisa usar os seus funcionários. Vocês têm uma empresa. Então, qualquer pessoa que você perguntar que tem empresa, ele tem um livro caixa, ele tem um dinheiro que ele faz rodar, esqueci o nome agora, como é que a gente fala? O nosso capital de giro. Toda empresa tem sua capital de giro, toda empresa tem seu dinheiro para fazer propaganda, toda empresa tem funcionários. Vocês também têm funcionários. Funcionários o que que são? Pessoas que trabalham para você ou máquinas que trabalham para você. A Doterra também tem. Vamos mostrar quais são os seus funcionários, tá bom? Deixa eu só entrar aqui e desligar os microfones, tá bom? Então, nós todos temos funcionários na Doterra, beleza? Eu vou ensinar quais são. Então, precisamos entender que cada um é dono da sua empresa, tem muitos funcionários. Qual que é o objetivo da sua empresa? Ajudar muitas pessoas, salvar muitas vidas, se emocionar, trabalhar duro para poder crescer muito, tá bom? E não se preocupem tanto com a colheita, se preocupem mais com a quantidade de sementes que vocês plantam. Mas plantar e não aguar não adianta. Preparem a terra e plantem sementes e cuidem dessas sementes. Elas vão germinar, tá bom?
Nunca se esqueça, sucesso ama velocidade. Então, os grandes atletas, né? Então, outro dia eu estava escutando um podcast de uma atleta muito famosa e ela teve muitos problemas na infância com doenças infantis. E ela disse que quando ela subiu no pódio a primeira vez, as pessoas aplaudiam tudo. Aí veio a entrevistadora no final, a repórter, e falou assim: Nossa, você é muito sortuda. Parabéns, você conseguiu. Aí disse que ela pensou assim: Eu não sou sortuda. Eu batalhei por isso. Quando estava todo mundo se divertindo no final de semana, eu estava treinando. Quando estava todo mundo indo viajar e passar férias, eu estava treinando. Então, eu escolhi me destacar nas Olimpíadas, eu escolhi, era o que eu queria. E é muito concorrido. Então, eu decidi. E aí, então, eu precisei pagar o preço. Quando meus irmãos, ela falou, ainda estavam dormindo, eu já estava treinando, correndo e fazendo exercício. Mas ela conseguiu. Então, existe um preço. Se você quer receber, se você quer ter lucro, você precisa primeiro virar um elite. De elite você vai a Premier, de Premier você vai a Silver. Silver a Gold, Gold a Platinum, Platinum a Diamond. Tem que ter meta, tá bom? E então, se exercite. Quais são os seus exercícios? Fazer metas, se planejar. Ação gera resultados. Às vezes a gente fica olhando aquele, nossa, ele já é Diamond. Nossa, ele é Presidential Diamond. Exige planejamento. Então, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, hoje eu ouvi uma outra frase, né? Enquanto está todo mundo planejando, a sua vida está acontecendo. Enquanto você está planejando só, a vida está acontecendo. Então, você tem que planejar e pôr ela em ação. Porque ficar em eternos planejamentos, a vida está acontecendo. A vida está acontecendo. Então, ser um eterno planejador não vai levar a nada, tá bom? E velocidade vai depender de cada um. Então, eu me disponho. Quem está engatinhando, pode engatinhar e vai ter o resultado de quem engatinha. Quem anda, vai ter o resultado de quem anda. Quem corre, vai ter o resultado de quem corre. Vamos no seu ritmo, porém, nunca se esqueça que os seus uplines dependem de você. Quem está em cima, depende de você. Mas quem está embaixo de você, também depende de você. Então, nós somos uma grande família. E assim nós precisamos, né, ir ajudando o outro. Esse é o propósito da Doterra. A Doterra não é uma empresa gerenciada por máquinas. Tanto que qualquer mudança que você queira fazer, você tem que passar pelo posicionamento. O que é o posicionamento? É uma equipe da Doterra que analisa caso por caso, que é para ninguém ser prejudicado. Ele não quer que você prejudique ninguém. Às vezes uma dupla briga. Ah, eu vou tirar ele, vou fazer isso, vou acontecer. Tem que ter um motivo para fazer isso. Ah, eu vou sair dessa perna e vou para outra. Você não sai assim. A do Terra quer uma família unida. E confusão em família também sempre tem. Mas a gente está sempre pensando um no outro. E é isso que a do Terra é, uma família. Para eu crescer, eu dependo de quem está embaixo de mim. Bom? Foguete não dá ré, então quando nós somos cadastrados, nós viramos um foguete e ele só sobe. Pode subir mais rápido ou pode subir mais devagar. Mas se você está planejando subir devagar, vamos ver onde isso vai dar, vamos ver como isso vai ser. Beleza, mas esse vai ser o seu resultado, tá bom? Então, importante demais a gente estar se planejando. Então, agora, final de ano, pessoal. Planejem dar presentes do Terra. Planejem dar o presente, dar com um folheto.
Planejem quantas pessoas vocês querem cadastrar agora? Planejem. Planejem que vocês vão conseguir. Se deixar só, vamos vendo, vamos vendo, vamos vendo, não acontece. Ou acontece muito devagar e você acaba desistindo, se cansando. Tá bom? Bom, tem perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma consideração para fazer? Tem algum depoimento, alguma coisa interessante? Enquanto vocês vão pensando, eu vou entrar aqui no meu escritório para mostrar para vocês. Opa! Aonde vocês encontram os seus funcionários, tá bom? Então, vocês entram lá na Doterra, mas não precisa pôr ID, não precisa pôr nada, tá bom? A hora que você entra na Doterra, você rola tudo lá para baixo e entra nesse lugarzinho aqui, ó, tá escrito compartilhar Doterra, tá escrito, ó, Empowered Sucies. Esse aqui é o local aonde ficam os seus funcionários. Então, são 4, 8, 12. Eu coloquei lá 10, mas são 12. Mas na minha época, quando a gente começou, nem era tudo isso. Parava aqui, ó, no Decole. Nesses últimos anos, já fizeram mais 4 manuais, né? Esse manual é muito importante. Tem tudo a ver com o que a gente conversou agora. Então, o que que eu dou de tarefa? Estudem esse manual. Mesmo você que já é cadastrado há 4, 5 anos, vai lá, pega esse manual. E eu desafio você a ler ele de novo, tá bom? E você vai ver que vai ter coisas lá que você fala, nossa, faz tempo que eu não via isso. Acho que eu vou tentar de novo. Eu fiz no começo, funcionou, não sei porque eu parei. Tenta, né? E esse funcionário aqui também é muito importante, tá bom? É bem legal você poder entrar, olhar. Se você puder comprar esses manuais, isso vai de cada um. Eu gosto de comprar porque eu gosto de rabiscar todos, né? Eu gosto de anotar e passo canetinha, passo fosforescente, faço isso, aquilo, porque isso aí vai fazendo eu gravar. Eu gravo melhor assim, mas aí fica a cargo de cada um, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Alguém quer fazer alguma consideração? Quer perguntar alguma coisa? Querem mostrar as carinhas? Não é obrigatório. Hum, Oi, Tati. oi, meu bem. Tudo bom? Perdoa, hoje eu estou na correria aqui. Imagina, eu também. Então, ainda ontem estava conversando com uma das meninas, né? Falando parece que você escutou a nossa conversa. Falando exatamente sobre os eventos, né? Que às vezes a gente marca para um monte de gente, a gente mesmo não dá conta de atender. Eu prefiro quando tem 2 pessoas, conversa com as duas. Se tem 5, já vai ficando mais difícil. 10, 2, 3 vai escapar, né? Também Mas acho. é isso aí. Achei bem bacana. Confirmou tudo que nós falamos ontem. Bom, E era muito bom as reuniões de quinta-feira lá em São Carlos. Eu participei de algumas. tá tentando. Quantas pessoas saíram cadastradas de lá, né? Muitas, muitas. A reunião presencial, ela tem um resultado enorme. A gente está conseguindo uma sala para o ano que vem em São Carlos. Nós vamos voltar a fazer reuniões presenciais. Lógico que eu não vou estar lá, mas vou estar no Zoom com o pessoal lá. A gente está tentando ir para o Campo do Rui ou ali no outro, porque tem tem um que é lá na Vila Prado também, né? Então a gente vai tentar, a gente já mandou ofício, já estamos tentando, né? A gente tem algumas salas que as pessoas ofereceram, mas elas são longe. Então a gente quer um lugar central, porque, pessoal, quem quer crescer precisa fazer reunião presencial. E aí, essa reunião presencial, a gente quer fazer assim. Por exemplo, você podia fazer também, Silvia. Pega um lugar,
não precisa ser grande. Pode ser qualquer lugar, qualquer cantinho. Eu comecei fazendo as reuniões no meu consultório, uma sala de espera que não dava para você fazer nenhum círculo, a gente tinha que fazer tudo assim, sala de espera do jogo. E aí uma semana um dá uma aula, não fica para uma única pessoa toda semana pilotar aquilo, né? Então em São Carlos a gente vai tentar dividir em 4 para pilotar. Uma semana é uma equipe que pilota, na outra semana é outra, na outra semana é outra, não fica pesado para ninguém, e você pode levar lá toda semana alguém da sua que você quer cadastrar, que você quer ver. As reuniões presenciais são fantásticas. Aquela que o Aparício foi na sua reunião, Silvia, teve cadastro, não teve? Sim, teve. Então, lá no escritório mesmo, dá para a gente fazer. O doutor Júlio foi fazer várias reuniões lá. Acho Então, que você nunca teve a oportunidade de vir no eu, escritório. eu O ainda doutor Júlio fez várias vezes, o Aparício também. não. E a gente quer ver se ajeita um dia da semana para fazer lá, sabe? É importante, Porque Silvia. de ponto fixo, né? A pessoa sabe, ué, acabei de conversar com a pessoa, falou, olha, falando nisso, tem uma reunião em tal lugar hoje, vamos? E é Exato. bem situado lá, é pertinho do metrô, é muito bom. A Eu gente não acho, precisa nem gastar isso. acho que tem que atacar nisso. Ataca nesse ano que vem, Silvia. Continua com a sua aula virtual, né, no Zoom, mas faz essa presencial. Ou você pode fazer só uma. Você faz a presencial gravando. Em São Carlos eu fazia só uma. Era presencial gravando. Eu só parei de fazer a presencial na pandemia, né? Eu pensei também. Mas a gente vai se organizar, sim. Você vai ver que você vai Vai. crescer. Falou, Tati. Obrigada, viu, meu amor? Beijo. Deus abençoe. Claro, todas nós. A Fati também pode fazer presencial. A Fati tem espaço lá, né, Fati? Dá uma pensada nisso, de fazer presencial, de que sejam seus cadastros ou junta com alguém. Olha, pessoal, tenho aqui no meu cantinho, a gente vai fazer. Em vez de você fazer a reunião virtual, faz ela presencial gravada. Então, você faz presencial para quem está lá e grava, né? Isso, Isso isso aí vai mesmo. funcionar mais. Vai sim, presencial é melhor. A gente Ah, eu já desafio vocês a tentarem. tem que ser presencial, senão não dá certo. A gente tem que Quer dizer, voltar. dá, mas o Dá, presencial é melhor. mas o presencial sai cadastro. É, O virtual, a pessoa sai, ai, que olha legal, ai, que legal, legal, legal. Acabou. Mas o presencial tá ali, ó, tá ali com pessoas que estão usando também. A pessoa acaba cadastrando ali na hora. Você já dá o brinde Eu na vou... hora, você já Aí o dá. pessoal, nossa, ouvi falar que olha, você tem ele. Claro, experimenta, tal. Mesmo os que não se cadastrarem na hora já sai com uma amostrinha. E aí Você você já. falou do tem cada pronta entrega. Então, a pessoa já faz na hora. É diferente. É é muito bem bom. diferente. É bem diferente. Vale muito a pena. Então, eu acho que vocês têm que pensar para 2024 atacar por esse lado, né? Fazer presencial, nem que comece com 1 ou 2, tá bom? E aí vocês vão dividindo. Você fala assim, ó, essa semana na presencial, por exemplo, na da Fati, essa semana na presencial da Fati, uma outra pessoa vai falar, sei lá, vem alguém, vem a ADN vem um dia falar no seu presencial. Ah, um dia fala a Fati, um dia fala a Isabel, né? Logo a Marlene também já começa a conseguir falar um pouquinho. A Marlene também pode falar, Marlene. É do jeitinho da gente mesmo, é ali falando daquele olhinho que a gente ama. Olha, eu uso esse, ele é tão bom, ele é maravilhoso. É falar com aquele jeitinho que a gente tem, nosso jeitinho mesmo, não precisa ser palestrante, não precisa ser bom para falar nada. Não precisa. É, O tem que ser a que mais gente. o que mais cadastra é a empolgação. E Tá, você compartilhar o que você está fazendo e o que está dando resultado para você. tá. Muito mais do que você ter conhecimento. Tem Muito pessoas que ela fica no conhecimento, no conhecimento, no conhecimento, e ela acha que nunca é o suficiente, que É, ela nunca vai conseguir falar com ninguém, porque ela não vai mostrar que ela está usando, que ela está empoderada e que ela gosta daquilo, que aquilo fez bem para ela, vai ficar na mesa, sempre. O que vocês podem fazer, por exemplo, é assim, por exemplo, vamos supor que você está numa reunião presencial e alguém fala assim, "Ai, nossa, a minha tia está com um problema de rim tão grave, que óleo você acha?" Aí você não sabe.
Aí você fala assim: olha, isso é mais uma área mais específica, eu não tenho tanta experiência, mas eu vou conversar com o Dr. Júlio e ele pode passar uma dica para nós. Aí vocês falam com o Júlio, ele grava um áudiozinho. Olha, tenta isso, 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 isso e isso. Grava um áudio, você, olha, eu perguntei para ele, ele falou isso. Durante a semana você manda o áudio. Ou não precisa ser para o Júlio, eu perguntei para a Tati. Pode ser, perguntei para a Silvia. Eu fui lá, perguntei para a Fati. Não importa, não precisa ser médico. Às vezes, com uma coisa muito específica, às vezes tem que ser médico. Eu nem sei também, tem tudo que eu não, tem coisa que eu não sei. Então eu pergunto para ele, né? E tem coisa que ele também não sabe tudo. Ele vai pesquisar. Ele vai olhar, ele vai ver outros médicos que usaram, o que acharam, como que foi, né? Porque, gente, a medicina ela está sempre crescendo, né? Então, e os olhos a gente nunca conhece todos, tá bom? É verdade, olha, outro dia a Fati, eu perguntei sobre algumas coisas, ela deu dicas, viu, Fati? Ela melhorou bastante, que era de pressão alta, que meu Olá. sobrinho estava com uma oscilação, né? Melhorou, que ela contou a experiência de uma pessoa, né? Falou no áudiozinho para mim, e eu, né, porque eu também fiquei em dúvida, perguntei para ela, Olha né? lá. Que ela tem. Olha lá, uma ajudou a outra. Exato, mas é assim que tem que Olha ser, eu só, acho. é. Então, assim, ninguém precisa só ficar estudando, estudando, aí eu tenho que ser bom nisso. Se você usa só lavando o peppermint e o lemon, você já está preparado para falar de óleo, porque para quem você Já, vai falar, essa pessoa sabe menos do que você. É exato. verdade. E pronto, você já A sabe mais. gente, ô, Tati, eu e a Isabela estamos pensando o ano que vem chamar cada uma de vocês para participar das nossas lives, do Ótimo, grupo. acho que vai É. ser ótimo. A gente vai fazer uma agenda, né? Aí a gente vai conversar com cada um, para cada um fazer, para, né, ter mais dinâmica. É. Uhum. Acho que vai ser legal, né? Vai ser muito bom. E às vezes, vamos supor, você está fazendo presencial e a pessoa não pode ir na sua live no dia que você quer, né? Não deu. Essa pessoa pode gravar. Esses dias Isso. pediram a presença do Júlio, mas ele estava trabalhando aquele dia no hospital. Eu falei, gente, o Júlio não vai poder. Aí ela falou, que pena. Eu falei, mas não se preocupa. Eu gravo sobre o que que é? É sobre isso. Tá bom, não se preocupa. Eu gravo, vou, e aí mostro a gravação dele, explico como é que é, papapá. Fizemos a live, foi, ó, a pessoa adorou. Aí tinha umas perguntas que, lógico, eu não sabia responder. Peguei todas as perguntinhas, no dia seguinte perguntei para ele, gravei de novo ele falando as respostas, mandei para a dona do grupo lá, ela postou, foi ótimo, É. né? Tá bom? Então funciona muito bem. A gente só tem que se unir, porque às vezes carne de vaca, né? A galinha do vizinho sempre é mais gostosa. Então, às vezes a gente está lá no nosso grupo falando, e parece que já não tem tanto. A gente chama alguém de fora, pronto, anima, né? Mas é verdade, é verdade. Façam isso, chamem, tem muita gente boa que pode ajudar vocês nos grupos. Beleza? Bom, vamos encerrando por aqui, porque Obrigada, tá? não fica muito grande, e aí o pessoal tem vontade de voltar semana que vem. Semana que vem, mesmo local, mesma bate-hora, nós vamos então estar falando sobre alguma outra coisa. Fiquem de olho nos grupos, eu vou postar lá no grupo mais um vídeo sobre aqueles treinamentos, a semana de treinamento que a gente fez algum tempo atrás, eu e a Tabata, tá bom? Um beijo grande, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.